Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Saul Figueiredo, eu sou seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas, uma cidade do interior de Minas Gerais. E para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje, né? Fiquei muito feliz com o convite. Então vamos lá para o nosso devocional. O devocional de hoje, que Deus colocou no meu coração, está em Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45 apenas. Vou estar lendo aqui com vocês. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida. Nós cremos que o Senhor vai falar conosco agora. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco agora, Pai. Me usa agora, Pai, como um canal de bênçãos, que não seja eu aqui falando, mas sim o Teu Santo Espírito falando. Abra os nossos corações e o nosso entendimento, para que possamos, Pai, honrar e glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos essa passagem, né? Nós sabemos que Tiago e João fizeram um pedido muito egoísta, né? Tiago e João pediram para Jesus, para que quando Jesus estivesse na glória, um sentasse à sua direita e outro sentasse à sua esquerda, né? Mas nós vemos que esse é um pedido totalmente egoísta, né? Tiago, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Tiago e João, eles pediram mal. E isso gerou algo ruim nos outros discípulos, né? Gerou intriga nos outros discípulos. Não porque os outros discípulos viram aquele pedido como algo ruim, mas aqueles discípulos também almejavam a mesma coisa, sabe? Eles almejavam a mesma coisa. Eles acharam ruim, né? Eles se intrigaram com aquilo, porque eles também queriam fazer aquele pedido. Eles também queriam estar naquela posição, né? E eles não tiveram a coragem ou a oportunidade de pedirem aquilo. Mas o coração deles também estava tão enganado contra os discípulos João e Tiago, né? Todos os discípulos estavam entendendo errado o reino de Deus, né? E um pouquinho antes, do versículo 32 ao 34, Jesus ele diz o porquê ele veio. Jesus ele prediz a sua morte. Jesus ele diz assim que ele veio para ser condenado à morte, né? Que ele seria entregado aos gentios, que iriam escarnecê-lo, cuspir, açoitá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus, antes de Tiago e João pedir, né, esse pedido tão egoísta, fazerem esse pedido tão egoísta, Jesus estava dizendo o porquê que ele veio nessa terra, o porquê ele estava aqui, o porquê que Deus se encarnou, né? Ele disse que ele veio para morrer na cruz, para salvar pecadores. Lá no finalzinho do versículo 45, ele diz, né, que Jesus não veio para servir, mas que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse que ele veio, que deixou sua glória, deixou a sua casa no céu, né, deixou a sua morada no céu e se fez homem, se fez carne. Para quê? Para servir a muitos e para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. E os discípulos tinham entendido errado acerca do reino de Deus. Eles achavam que Jesus viria para a terra, iria governar toda Israel e seria o imperador, e os discípulos seriam seus ministros, e que ordenariam, e que mandariam, e que teriam muitos servos. Mas Jesus mostrou para eles que não é isso. Jesus faz uma pergunta para eles um pouquinho antes. Ele pergunta assim: podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles respondem: podemos. Nós percebemos que eles tinham um entendimento errado no seu coração acerca do reino de Deus, porque eles responderam: podemos. Esse cálice e esse batismo que Jesus está falando, somente ele poderia passar. Somente ele poderia passar pelo sofrimento da cruz. Somente o primogênito de Deus poderia morrer em favor da sua família, da família de Deus, dos outros filhos de Deus.
né? Nós que somos filhos adotados. Somente Jesus, o primogênito de Deus, o Filho perfeito, santo e imaculado, poderia morrer naquela cruz para que nós hoje pudéssemos ter vida. E nós vemos que os discípulos entendem errado o reino de Deus porque eles tinham no coração o entendimento segundo o mundo, né? Eles tinham um entendimento de grandeza segundo o mundo, que é busca por holofote, busca por fama, por reconhecimento, por ter domínio sobre várias pessoas. Isso é a grandeza segundo o mundo. E no coração dos discípulos, isso estava eminente. Isso era nítido no coração deles. Mas o reino de Deus é totalmente o contrário, sabe? O reino de Deus é totalmente o contrário. Jesus mostrou isso. Jesus mostrou que a grandeza, segundo ele, segundo o reino de Deus, é totalmente invertido. É uma pirâmide invertida, é totalmente o contrário. A grandeza é medida pelo serviço. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço de muitos, é estar a serviço e estar à disposição dos outros, né? Nós hoje, que temos conhecimento da palavra, que estamos pertinho de Cristo, né, que temos o privilégio de ler a palavra de Deus, de orar, de congregarmos, de estarmos em comunhão com Cristo na igreja e com os irmãos da igreja. Será que nós estamos tendo o entendimento segundo os discípulos, segundo, né, a grandeza segundo o mundo, ou nós estamos tendo realmente, né, o verdadeiro entendimento acerca do reino de Deus, que é servir, que é estar aqui para ser servo, estar primeiramente debaixo da autoridade de Deus, né, ser servo de Cristo, obedecer a Cristo e também estar à disposição dos outros, né? É um relacionamento de duas vias, a via vertical, ser servo com Cristo, e a via horizontal, que é servir os nossos irmãos e aqueles que estão próximos de nós. É se doar, é colocar o outro em primeiro lugar, é colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. É isso que Jesus teve que fazer. Jesus deixou sua glória para vir aqui na terra, morrer, sofrer e ser pregado numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus é nosso exemplo. Jesus é nosso maior exemplo a ser seguido. O que você tem seguido? O exemplo de grandeza segundo o mundo? Você busca fama, reconhecimento, holofote? O que você tem buscado? Ou você tem buscado a grandeza segundo o reino de Deus, que é ser servo? Que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Qual você tem seguido? No reino de Deus, ser grande é ser servo. E ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas sim servir e estar disponível a muitos. O que você tem seguido? O que você tem caminhado? Como você tem caminhado? Segundo o reino de Deus ou segundo o mundo? Ou segundo a grandeza, né, que o mundo vê, tem como foco? O que você tem seguido? Que nós possamos seguir cada dia mais Jesus, né, e que possamos ter cada dia mais um entendimento acerca do reino dele, que é ser servo. Jesus veio para servir e nós aqui, como filhos de Deus, precisamos seguir o exemplo de Jesus e ser servos, servir a quem está próximo de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e abençoe a vida de vocês, abençoe a semana de vocês e até a próxima. Muito obrigado pelo convite.